Olá, graça e paz a todos, bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais um vídeo. Quero ter convosco mais uma pequena reflexão hoje sobre batalha espiritual. Eu creio que é um tema que muita gente tem dúvidas, muita gente tem questões relativamente a esse tema de batalha espiritual, luta espiritual. Sempre que eu falo com irmãos em Cristo, eu entendo que existem dúvidas, existem muitas situações que nós não temos explicações para elas, mas nós quando partimos para a palavra de Deus, nós vamos perceber que existem princípios, que existem detalhes importantes acerca desse tema, acerca de batalha espiritual. Nós temos, por exemplo, o exemplo de que Jesus Cristo ele foi tentado por Satanás, e nós vemos que Jesus usou a sua sabedoria, a sua plenitude como Deus, usando a sua própria palavra para rebater e para contrariar aquilo que eram as sugestões satânicas. E para nós entendermos batalha espiritual, eu quero começar aqui por dar uma informação extremamente importante, que é a seguinte. Repare que nós vemos nesse exemplo de Jesus que a luta foi através de uma sugestão. Ok? Satanás vai tentar contrariar o povo de Deus, começando pela sugestão. Existem outro tipo de experiências, especialmente durante a noite, que as pessoas dormem, às vezes as pessoas têm visões, veem vultos, por exemplo, e tudo isso está na palavra de Deus, essas coisas estão lá, as sensações também que nós às vezes sentimos no corpo, a palavra de Deus fala sobre elas. Nós lemos isso, por exemplo, em Jó, nós vemos essas experiências lá. E voltando àquilo que eu falei sobre a sugestão, que foi no caso de Jesus, que ele estava na presença, juntamente com Satanás, estava na presença de Satanás. Satanás veio ao encontro de Jesus e houve ali um diálogo, mas Jesus rebate Satanás com a palavra de Deus, com aquilo que está escrito e com aquilo que é a sabedoria das Escrituras e o conhecimento da palavra de Deus. Então, aprendemos aqui algumas coisas. Primeiro, a sugestão. Nós vamos ser envolvidos em batalha espiritual, começando pela sugestão, e isso vai lidar diretamente com a nossa mente. A nossa mente precisa de estar blindada. Nós precisamos de estar blindados na nossa mente com o capacete da salvação e precisamos de usar, como fala em Efésios capítulo 6, sobretudo, o apóstolo Paulo dá instruções sobre uma armadura espiritual e ele salienta, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dardos inflamados. Os dardos inflamados, irmãos, nada mais é do que as sugestões satânicas na nossa mente, pensamentos indesejados, pensamentos que nós não queremos ter, mas eles estão lá na nossa mente, alojados, e estão a provocar ansiedade, estão a provocar uma instabilidade emocional, e é através daí que nós acabamos por, com o passar dos dias, cometer erros, falar palavras de maldição em vez de palavras de bênção. Então começa na nossa mente essa luta, é uma coisa muito sutil, começa com a sugestão e muitas vezes os ataques são fortes à nossa mente ao ponto de nós ficarmos confusos e então perdemos o foco, perdemos a direção que Jesus tem para as nossas vidas. Mas este vídeo que eu estou a fazer agora é para que você possa combater o bom combate, você possa usar o escudo da fé. E fala lá em Efésios 6, sobretudo o escudo da fé. Repare, é pela fé. Não é com socos, com esbracejar que nós vamos combater. É pela fé. Quando nós entendemos que estamos debaixo de ataque, quando nós entendemos que aquilo que está na nossa mente não condiz com aquilo que é a palavra de Deus, quando nós entendemos que a nossa mente está a ser poluída
e ela está a produzir ansiedade, por exemplo, está a produzir pensamentos perversos e não pensamentos de paz, pensamentos de comunhão, de fraternidade, que esses sim são os pensamentos de Deus para nós. Então, quando isso acontece, nós entendemos que estamos debaixo de batalha espiritual, estamos debaixo de luta espiritual. E é nesse momento que nós precisamos de usar o escudo da fé. E diz lá em Efésios 6 que o escudo da fé poderá apagar todos os dardos inflamados. Todos os dardos inflamados. Então, queridos irmãos, não tenham medo de usar o escudo da fé. Usem o escudo da fé. E Satanás muitas vezes vai tentar atirar à nossa mente e dizer que nós estamos loucos, que não é nada disso. E ele começa a sugerir mentiras para que nós não usemos o escudo da fé. Mas são dias de nós usarmos o escudo da fé. Sobretudo o escudo da fé. E tem sido isso que tem minado a nossa mente, tem sido isso que tem minado a visão da igreja também, porque não temos usado o escudo da fé. Não temos sido batalhadores diligentes, usando toda a armadura e, em especial, volto a frisar, o escudo da fé para apagar as sugestões satânicas na nossa mente. Então, nós também aprendemos, à semelhança daquilo que eu falei sobre Jesus, sobre a tentação no deserto, após o jejum, nós vemos ali que Satanás sugere a Jesus essa tentação para cair no enredo e no engano de Satanás. E eu quero fazer um paralelo com esta situação e também com aquilo que é o princípio lá no Jardim do Éden, que é precisamente a mesma ideia e a mesma realidade de que Satanás chegou diante de Eva e sugeriu, distorcendo uma realidade daquilo que era o mandamento da palavra de Deus, para iludir e enganar Eva e fazer com que ela caísse em pecado e Adão também em pecado. Então, irmãos, começa com a sugestão na nossa mente. Há espíritos malignos que trabalham com o medo, com a amedrontação, para tentar constrangir o povo de Deus, para que o povo de Deus não repreenda as forças do mal, para que o povo de Deus não expulse os demónios. E assim ele ganha um terreno que nós não estamos a ver na realidade, mas pela fé entendemos que o facto de nós não estarmos muitas vezes ativos e nós não guerrearmos espiritualmente e fazer aquilo que a palavra de Deus diz, resistir ao diabo e às suas propostas malignas, as astúcias malignas que vêm muitas vezes em forma de palavras. Não só experiências sobrenaturais que acontecem, e eu tenho muitas para contar, mas também, e grande parte do tempo, através da mente, através de medo, através de sugestões de engano, de deturpação, para nos fazer esquecer das promessas de Deus, para nos desviar do foco daquilo que são as palavras e a mestria de Jesus ao dar orientações ao seu povo, e Satanás vem com astúcia tentar distorcer na nossa mente e no nosso coração aquilo que Deus já falou. Então, não se deixe cair no engano de Satanás, esteja vigilante, resista ao diabo e ele fugirá de vocês, diz a palavra, e nós sabemos que essa palavra ela ensina a resistir, e repare que para resistir é necessário haver uma confrontação, é necessário haver um embate entre as duas forças. Mas nós sabemos de uma coisa, irmãos, em tudo somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque Ele já venceu por nós.
E Ele deu-nos poder e autoridade para expelir os demónios, para expulsar os demónios, para repreender as forças do mal e para nós também orarmos e intercedermos uns pelos outros, orando por aqueles que estão mais fracos, por aqueles que estão mais fragilizados, e nós prosseguirmos a jornada ajudando uns aos outros, procurando a comunhão uns com os outros. Por exemplo, na questão da comunhão, nós teríamos muita coisa para falar. Satanás tem tentado iludir o povo de Deus com o engano no meio do povo de Deus. Nós achamos que nós podemos andar de um lado para o outro. Eu não estou bem aqui, então eu saio daqui e vou para ali. Eu não estou bem aqui nesta igreja, então eu vou abrir a minha própria igreja. E as pessoas andam assim, os irmãos muitas vezes andam debaixo dessa influência que ela não vem da parte de Deus. Ela é uma tentativa de deturpação daquilo que é o espírito da comunhão, o espírito da fraternidade, da comunhão, da perseverança e de levarmos as cargas uns dos outros. E muitas vezes esse espírito de inimizade tem ganho terreno porque nós não temos usado, irmãos, o escudo da fé, com o qual podemos apagar essas sugestões malignas que vêm inflamar a mente e o coração para que nós sejamos tentados e possamos então cair na tentação de dividir, de criar inimizade, de criar fofocas e murmurações, que são coisas malignas, terríveis, que muitas vezes estão entranhadas no meio do povo de Deus. E nós que estamos a ouvir esta mensagem precisamos de despertar para essa realidade de que nós precisamos estar posicionados nestes dias e também crer e saber que Deus está conosco e nós temos o Espírito Santo de Deus que foi enviado para nós que cremos em Jesus Cristo, que obedecemos à palavra de Deus, para estar conosco, para nos aconselhar e para nos libertar também daquilo que são as astúcias malignas. Amém? Deus abençoe. Obrigado por estar aí desse lado e nós vemos-nos no próximo vídeo.